Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Bolsas de 50% e 100%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje uma pauta completamente especial, muito especial mesmo. A gente está trazendo aqui o Marco Tauer e a gente vai discutir vários assuntos aqui relacionados ao empreendedorismo, à comunicação, ao marketing, né? Esse mundo corporativo que a gente está percebendo agora, todo o desenvolvimento e toda a dinâmica, né? Porque a grande maioria das pessoas estão fazendo home office. E é muito importante a gente trazer pessoas nessa área do conhecimento para explicar para a gente e tentar fazer também a sociedade entender um pouco mais do que é a comunicação, marketing e o empreendedorismo nesse quesito, tá certo? Nessa situação. Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, é uma satisfação muito grande. O seu currículo já fala por si, não precisa esquecer tantos elogios, mas é um prazer te receber aqui, é uma honra para a Cultura Geral ter uma pessoa do seu gabarito aqui hoje para tratar desse assunto que não nos custa caro na sociedade brasileira, mas a gente está começando a aprender a lidar com toda essa dinâmica, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Ederson, obrigado a todas as mineiras, todos os mineiros, a Nova Lima, onde eu estive com a minha mulher Elisa faz alguns meses, acho que talvez quase um ano, pela Anshan, acho que a Anshan fica em Nova Lima, se eu não me engano, a Câmara Americana de Comércio. Uhum. E Belo Horizonte é uma cidade que eu gosto muito. Minas é um estado que eu gosto muito. Mas Belo Horizonte é uma cidade que eu aprendi a gostar. Então, conheci muitas pessoas legais, conheci o mercado, que é maravilhoso. Palestrei no Mineirão. Já está melhor que eu, já palestrou. Pois é, não estou mal. Eu vejo que o que eu mais gosto, assim, de verdade, de Minas, são os mineiros. Acho que vocês têm um povo muito legal, e além da comida, obviamente. A comida, eu morei em São Paulo. Eu fui para a Serra do Cipó aí. Ah, que massa, muito bom. Eu fui na Expo Cachaça aí. Olha quanta coisa. Eu vou mandar para você uma cachaça e uma camisa do Vila Nova, que é o time aqui da... Demorou. Demorou, vou aceitar. Marco, sim. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, quem é o Marco? Olha, marido da Elisa, pai do Josh, da Cora, do Vira-Lata Wood. Essa é a minha função principal. Chamo de 3 startups, né? Meus 3 filhos, 2 de carne e osso, 1 de carne e osso e pelo. E sou empreendedor, tenho uma agência de comunicação corporativa faz 10 anos, sou colunista de Época Negócios, sou podcaster da Rádio Jovem Pan, sou conselheiro editorial da revista HSM e tenho, essa aqui é a Cora, ó, minha startup número 1. E eu... Olha que menina linda, que maravilha. É a Cora. E eu tenho um pé muito... Os 2 pés e as 2 mãos dentro do trabalho voluntário. Então, eu faço muita filantropia, seja pela agência e seja pela pessoa física. Então, eu me considero um estrategista de comunicação, comunicador também, empreendedor da comunicação, mas, acima de tudo, uma pessoa que trabalha para evoluir. Marco, como é que a gente pode entender o papel intelectual, estratégico, social, cultural e o que devemos observar nessa construção de conhecimento nesse mundo tão pujante que é o mundo tecnológico hoje? Olha, Ederson, é difícil, porque essa construção, na verdade, ela está em andamento. A gente não sabe onde ela vai dar. Quando você olha para um prédio, como estão construindo aqui na minha região, em São Paulo, e você sabe que ele vai ter X andares, você dorme tranquilo. Quando você está no meio de uma pandemia e você não sabe quando ela vai acabar, você tem insônia. Então, a tecnologia está no meio disso tudo, ela está acontecendo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Você, pelo que eu vejo aqui nas imagens, já passou dos 30, assim como eu. Então, a gente viu a internet nascer, a gente viu as coisas acontecerem, só que se transformou muito nos últimos anos. Então,
eu não sei que tipo de tecnologia meus filhos vão ver daqui a 10, 20 anos. Então, acredito que para a gente não morrer na praia, primeiro, é não tentar controlar. Segundo, que é entender que a tecnologia ela é meio, ela não é fim. Ela está aqui para a gente servir, para a gente ser servido por ela. E mais do que isso, não é uma questão de e, ou de ou, na verdade. É uma questão de e. Então, não somos nós ou a transformação digital. Somos nós e a transformação digital. E quando você percebe isso, Ederson, automaticamente você para de sofrer. Porque você tentar controlar a tecnologia ou você tentar ficar update em tudo o tempo todo na verdade, uma angústia sem fim. Não dá. O movimento é muito mais rápido. A vida é muito mais rápida que isso. Então, acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar e trabalhar para absorver o melhor disso tudo que está acontecendo. Mark, a gente está vivendo o limite entre a ficção e a realidade? Com essa divisão tecnológica que a gente está... Principalmente agora com o Covid, né? Essa ruptura aqui. Eu vejo, Ederson, muito mais do que a questão tecnológica é a Covid, mas muito mais. Porque a questão tecnológica, ela está no nosso dia a dia já faz tempo. Então, você, por exemplo, Ederson, quando você aciona teu e-mail, você já tem talvez uma resposta pré-pronta de algoritmo. Depois, você pega a tua lista no Spotify, ele já te dá as tuas músicas prediletas. Isso acontece com cardápios, isso acontece com a Netflix. A inteligência artificial, ela já está aí. Ela já trabalha para a gente sem a gente perceber. Então, isso não é o que me assusta. Isso já não é, para mim, ficção científica. Isso é realidade. O que é ficção científica é eu descer na rua em São Paulo e ver todo mundo de máscara, com medo de um vírus invisível que mata. E eu perdi meu pai para a Covid em 25 de março, então eu sei o que é isso. E aí você não tem o que fazer. E não tem o que fazer. E aí não tem computador, não tem algoritmo, não tem byte que resolva. É o bicho. Então, eu vejo que isso aí, para mim, é muito mais ficção científica do que a questão da tecnologia, que, de novo, é um ferramental. É como se fosse a roda lá atrás, depois a maneira como os gregos trabalhavam os aquedutos. É aqueduto que fala, amor? Ela está de fone. Aqueduto. Aqui no Nova Lima tem um. Aqueduto. Aqui no Nova Lima tem um. Aqueduto. Então é isso. Esse tipo de coisa no passado era a tecnologia que a gente tem hoje. Entende? Então não dá para criticar e falar, meu Deus, tecnologia. Isso para mim já não me assusta. Me assusta o vírus. Comunicação e negócios, Mark. Como é que uma coisa interfere na outra, ajuda a outra, completa a outra? Isso está completamente interligado. E eu acho que se você, pela expertise que você já tem, pode nos dar uma luz, como é que isso, uma coisa completa a outra, e nesses tempos também, como é que isso pode alavancar a vida das pessoas, a vida das corporações, como é que isso pode... Eu vejo a comunicação da seguinte forma, tá? Primeiro, ela está no pré. Então, quando você tem uma equipe, quando você tem um time, quando você tem uma empresa, a comunicação é fundamental para tudo. Ela dá a liga na empresa, ela faz com que a gente cresça enquanto colaborador, enquanto gestor, ela faz com que a gente crie produtos melhores, serviços melhores, que a gente pratique uma escuta mais ativa em relação da gente com a gente mesmo e até com o consumidor final. Então, a comunicação ela já é pré. No durante, você comunica o que está acontecendo, né? Então, desde os valores da empresa até produtos, serviços, você comunica mensagens, você faz pulsar a empresa. E para você fazer pulsar a empresa é só a comunicação, não tem outra história. Você pode colocar o produto no PDV, quantos vão ver? E agora, com exponencialidade, quantos veem tua mensagem com a comunicação? Precisa ser estrategista, precisa ser estruturada. E, por fim, ela está no pós. Quando você, de novo, pratica uma escuta ativa para entender se a tua mensagem chegou, se a tua mensagem reverberou, como que ela reverberou e se aquilo tem impacto nos teus produtos, serviços ou na tua empresa como um todo. Claro que eu estou falando no nível corporativo, então para as empresas ela é fundamental. Para seres humanos, nem se fala. Minha mulher Elisa costuma dizer o seguinte, entre soft skill e hard skill, eu fico com o real skill. Então, eu acredito que daqui para frente, o ser humano ele vai abandonar um pouco esses
essas divisões entre hard e entre soft, para que ele possa entender que ele é um híbrido disso tudo. E a comunicação, de novo, ela vai dar a liga nessa história. Não adianta você ser muito competente tecnicamente e você ser intragável com a tua equipe, não saber se comunicar. Não adianta você ter um produto maravilhoso e ninguém ficar sabendo. Então, eu acredito que a comunicação ela vem para contar histórias verdadeiras. Ela vem para descortinar histórias. E eu acredito muito que a comunicação dos anos 2020 já está sendo transformada. Ela é muito diferente do que vinha sendo. Qual é o papel da estratégia, Marco, nesse contexto que a gente está vivendo? Eu entendo, principalmente aqui em Minas Gerais, que existe muita ainda rejeição com relação aos primeiros passos estratégicos, principalmente do marketing. Tanto é que até hoje, né, se lança produtos em Belo Horizonte para ver se pega em Belo Horizonte. Pegando em Belo Horizonte, você tem um cenário mais completo do produto para o resto do Brasil. Como é que a gente trabalha essa questão estratégica e como é que a gente começa a abrir isso na mente das pessoas, principalmente das pessoas que têm a ideia de empreender no mercado hoje? Eu vejo que ainda é muito cultural, Ederson, muito cultural. Assim, o mineiro, ele é o bom de prosa, ele é o cara da confiança, ele é o cara que cresceu conversando, ele é o cara da vendinha, do portão, ele é o cara da antiviolência, ele é o cara, entendeu? Do café no bule, do bate-papo. Tudo isso é uma cultura que, com o tempo, fica arraigada. Então, vê para crer, é uma crença do mineiro. O mineiro, ele é desconfiado, até que se prove o contrário. Então, para esse tipo de cultura, que é uma cultura ágil, papum, joga, como o americano, por exemplo, joga na roda, depois se lapida, às vezes, num estado como o de Minas, ou numa cidade como Belo Horizonte, não vai ser tão capilarizado quanto no Vale do Silício. Agora, essa desconfiança da estratégia, ela está em tudo. Ela está em tudo. Ela está aqui em São Paulo, está em Minas, está nos Estados Unidos, e eu acho que ela é muito cultural no sentido de ser humano. O ser humano planeja pouco ainda, né? E tem ser humano que planeja e nunca executa. Então, o trabalho da estratégia, na verdade, primeiro, é você entender que a estratégia ela é mutável o tempo todo. Então, vamos lá. TV Banqueta. Colocamos amanhã a TV Banqueta no LinkedIn. Você tentar 1, 2, 3 semanas, não dá, só fazer o quê? Você troca de estratégia. Então, o que eu vejo da estratégia? Você tem que ter coragem para mudar a estratégia, como numa guerra. Tentou entrar por aqui, não deu, apanhamos, vamos por aqui. Não, subimos aqui, sobe na montanha, desce para cá. Eu acho que o tempo todo e cada vez mais rápido, a gente vai ser obrigado a mudar de estratégia. E mais do que isso, ter mais estratégias, diversificar os canais, diversificar as mensagens, os mensageiros. Porque, de novo, o Ederson que está aí, as pessoas que vão assistir a gente e já estão assistindo a gente, já mudaram em confinamento. Já existe uma outra cabeça nesse momento, muito relacionada ao novo consumidor. A gente já estava em pandemia, vai continuar estando por um tempo, e isso mudou a nossa cabeça em muita coisa. A gente já recebe de outra forma tudo o que está acontecendo, entende? A gente é mais criterioso, a gente é mais zeloso, a gente é menos tolerante a alguns comportamentos, a gente é mais amoroso, a gente gasta menos, a gente se preocupa mais, a gente está mais na família. Tudo isso, ainda que em transição, vai deixar sementes. Então, entender esse novo consumidor, entender como se comunicar com essas novas pessoas, que somos nós mesmos, é fundamental para que você possa passar a tua mensagem. Redes sociais e negócios. Como é que a gente pensa nisso nesse momento? Eu estou gostando, Ederson, porque toda pessoa que vai me entrevistar fala mais que eu. E você está fazendo pergunta curta e pá. É exatamente isso. Eu quero aproveitar o máximo possível, sabe? Muito bom. Porque eu acho que assim, as pessoas que têm esse problema isso é uma coisa que eu aprendi no programa do Jô, desde criança assistindo essas coisas, desde novinho, você vai aprendendo que por que a pessoa não deixa o entrevistado falar, né? Ele é que é o ator principal, né? Então, é sempre assim, as entrevistas, às vezes tem uma pergunta mais elaborada que a outra, mas normalmente ela é papum mesmo, como diz você. Como é que a gente trabalha isso, Marco? Redes sociais e negócios.
Olha, redes sociais, não dá para você dissociar mais redes sociais de nada. Ah, mas eu não gosto de redes sociais. Não tem importância, alguém vai te colocar. Você pode não estar, mas alguém vai te colocar. Então, é importante para as empresas é ter uma voz oficial. Oficial. Você não precisa estar em todas as redes sociais, você pode estar em uma ou duas, mas você precisa ter uma voz oficial da tua empresa, nem que seja uma urgência. Sabe o que é uma urgência? É uma agência de uma pessoa só. Então, assim, você pode ter um negócio de uma pessoa só, mas você tem que ter uma voz oficial para ser procurado, para ser encontrado, para ser reclamado, para reclamar, para contar histórias. As pessoas querem o lugar oficial. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que ter uma voz oficial. Segundo ponto, preciso estar em todas as redes sociais? Não. Mas entre digitar tvbanqueta.com.br é mais rápido e mais fácil você ser impactado pela TV Banqueta no Facebook, ou no próprio LinkedIn, ou no Instagram que aparece no teu feed. As pessoas não vão digitar. É importante ter site, mas elas não vão digitar, elas querem ser impactadas. Tem que chegar na caixa delas. E aí as redes sociais cumprem um papel. Além disso, a questão da interatividade, que o site também não te dá. Então, existem muitos elementos sociais, inclusive a própria socialização da rede social e a possibilidade de ser uma vitrine digital do teu trabalho, que acreditam ou que credenciam as redes sociais a serem grandes vitrines. E ignorar isso é besteira. Então, mas eu não gosto de aparecer. Não precisa. Põe teu produto ou serviço para aparecer. Mas alguém vai ter que aparecer. Entende? Quem não é visto não é lembrado. Uma outra pergunta ligada às redes sociais, mas também às mídias tradicionais. Essa mutação já é natural, já é real? As mídias tradicionais vão ter que aprender a lidar com tudo isso? Estão em decadência? Como é que você enxerga isso? Eu vejo decadência muito mais pelo modelo de negócio do que pela qualidade do serviço um pouco também. Pela qualidade do serviço um pouco também, porque aí você tem um problema de má formação educacional. O jornalista que sai do banco de faculdade, ele é mal formado, tem muita faculdade caça-níquel, e o curso não se atualizou, mas a gente tem muitos advogados mal formados, muitos administradores mal formados, de faculdades de esquina, que ganharam o direito de se nomear faculdades, e que estão aí também vomitando maus profissionais para o mercado. Vomitando maus alunos que vão ser maus profissionais. Médicos mal formados. E aí você tem uma porrada de coisa acontecendo ruim, porque elas já saem mal formadas. E elas vão trabalhar. Um médico mal formado indo trabalhar num hospital, cai o nível do hospital, não do médico. E a mesma coisa com as redações. O que acontece é que o modelo de negócio das redações, mesmo, estou falando de Grupo Globo, por exemplo, não tem como competir com a onda da internet. A gente está fazendo um trabalho de televisão aqui. Quando que a gente sonhou isso 15, 20 anos atrás? Impossível. Redes sociais que tem hoje 2, 3 bilhões de views diários. Como é que você compete com uma TV Globo que tem 6 pontos, 15 pontos? Não é nada. Então, elas estão tendo que reaprender a usar, estão tendo que mudar linguagens, mudar padrões, mas a onda da internet, ela é impossível de segurar. Então, vai ter que ser, de novo, uma questão de e não uma questão de ou. E aí, salve-se quem puder, não tem como. Agora, o que eu vejo de bom, pelo menos na questão jornalística, é a chancela, o endosso que esses meios de comunicação dão. Se cai um avião agora, Deus me livre, em Nova Lima, tá? Uhum. Onde você, Ederson, vai procurar? O que você vai digitar? Bom, eu vou na internet, vou digitar e o que aparecer primeiro, na minha condição. Não, mas normalmente aparece vídeo. Pode aparecer tanto nos jornais, que são confiáveis, mas também pode aparecer em qualquer outro, em outros meios. Mas, então, só que o outro digamos, meio... hoje, por exemplo, hoje você tem a Globo e a CNN. A CNN hoje talvez seja um grande veículo que está na internet. Mas tudo bem, independentemente disso. Se sai, vou criar... TV Banqueta está dizendo... TV Banqueta, que você não conhece, tá? Tá dizendo... não vou dizer TV Banqueta, TV Feijão. Estou chutando. Está dizendo que caiu um avião em Nova Lima. Você vai olhar isso. O que você faz? Você vai para um meio de comunicação mais confiável. Entendeu? É isso. Então, o ponto é, por um lado, sim, está perdendo audiência, por um lado, sim, já não é a mesma coisa, tem maus profissionais, tem viés político, o que você quiser.
mas ainda é o único meio confiável para você ler coisas confiáveis. Entende o que eu estou falando? Então, e com as fake news, isso ajudou os meios. Porque, de novo, quando eu recebo qualquer coisa um pouco mais espalhafatosa, primeiro eu não repasso. Depois eu pego aquilo e jogo no Google. Se eu vejo que não tem nenhum site confiável, eu não ponho, não repasso, não faço nada. E as fake news nascem assim, né? Esse recorte eu queria fazer com você. Como que as fake news elas podem impactar no negócio de uma corporação, de uma empresa, do consumidor? Como é que você enxerga isso e quais as estratégias que você imagina que podem ser utilizadas para não combater? Porque eu acho que quando você combate, você imagina, você já concorda que tem uma força maior do que você nesse sentido. Mas como lidar com isso? É que tem coisas e coisas, tá? Então, por exemplo, se sai amanhã que o Grupo Pão de Açúcar tem em Nova Lima um depósito que está sendo comido por ratos, tá? Se eu sou o Grupo Pão de Açúcar, apesar de ser fake news e aquilo impactar o meu negócio, eu faço uma nota, abro os meus portões e falo, vocês vão provar e eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o primeiro ponto e o mais simples é ser transparente e verdadeiro. Porque quando você é atacado e é falso, você tem como provar. Concorda? Se você vira para mim, Mark, e fala, Mark, você esconde o esqueleto no armário, eu vou abrir os armários e vou falar, vai vir todo mundo aqui hoje fotografar, porque vocês vão ver que é mentira. É muito simples desmascarar uma fake news. Agora, tem fake news e fake news. Né? Tem fake news que, de tanto espalhamento, vira verdade. Então, ao meu ver, precisa ter, primeiro, uma equipe de comunicação ativa. De novo, precisa ter um canal oficial, até para você dizer oficialmente é mentira, e eu vou comprovar, em vez de todo mundo dar a sua versão e você está lá no meio. Então, canal oficial sempre, ainda que tenha um seguidor. Depois, ter uma equipe transparente e jogar com a verdade. Quando você tem esses 3 elementos, eu posso inventar o que eu quiser de você. O que eu quiser. Se você tiver como me comprovar o contrário, você vai me comprovar o contrário. Já teve unha de rato em refrigerante, já teve um pedaço de rato em hambúrguer, né? Fake news. Já teve excesso de açúcar em refrigerante. Quer dizer, tudo é fake news, até que se prove o contrário. Agora, se você tem culpa no cartório, hoje em dia não está na caixa preta mais das empresas. A gente está numa caixa de vidro. E esse é o ponto. Então, se você tem culpa no cartório, corre. Se você não tem, trabalhar a comunicação para dizer, é mentira e eu posso provar. Não tem o que fazer. Esse vai ser o recorte daqui para frente, Mark, que é a transparência, e para combater esse tipo de informações falsas, a corporação vai ter que estar sempre mais aberta do que antes? Mais aberta e mais atenta. Só estar mais aberto não adianta. Você precisa monitorar o que está sendo dito. Até porque uma fake news pode atrapalhar o teu negócio, uma fake news pode criar problemas entre funcionários. Você tem que matar a cobra, você tem que matar a serpente no ninho. Quanto antes você descobrir e já botar o bloco na rua para dizer, aqui não, violão, melhor. Melhor. Te dou um exemplo. Eu fui convidado, não era um convite, mas fui contratado, no final acabou não acontecendo, por um laboratório. Isso é verdade. Esse laboratório me ligou e falou, olha, tem uma senhora no interior de São Paulo que escreveu um texto desse tamanho, falando que o nosso remédio quase fez ela morrer. É mentira. A gente é credenciado ao SUS. Como é que o remédio vai fazer uma mulher morrer? Ela, sei lá, no momento de pânico ela escreveu isso. Você sabe quantos compartilhamentos tinha no Facebook em uma semana? Chuta. 1 milhão? 75 mil. 75. Compartilhamentos. Sim. Compartilhamentos. 75 mil, que deve ter ido para mais de 1 milhão. Aí, vamos fazer, não vamos fazer. Uma semana depois eu sugeri um monte de coisa e não quiseram fazer. Aí o laboratório fez uma nota, porque não quis gastar. Sabe quantas curtidas teve uma nota deles? Umas 100. 90. Então, cara, é assim, ou você tem timing e você pega a cobra no ninho, ou você deixa correr. O que aconteceu? Eles quase perderam o contrato com o SUS, ia quebrar o laboratório e 2.000 pessoas iam para a rua. Ia ferrar com a cidade, porque a cidade é pequena. Então, quer dizer,
é um parágrafo. É um parágrafo que precisa para te derrubar. Ô, Marco, essa ideia de empreender é uma ideia que hoje está muito introjetada no inconsciente e também no consciente coletivo. Já de outrora, empreender sempre foi uma atividade inerente ao ser humano, né? Um cara que fez carrinho de pipoca, outro que, sei lá, criou uma firma, começou a pintar uma casa, ele já empreendia nessas épocas e tudo. Agora, hoje virou essa coisa assim, vou empreender, vou ter uma startup, vou criar essa startup e vou vendê-la por 10 milhões. A gente tem sido um desafio desconstruir tudo isso, mano? Tem sido interessante acompanhar, desconstruir não dá, porque é uma questão muito geracional. A molecada nova não vai ficar tanto tempo nas empresas, não vai se prender a cargos nem salários, e elas querem ser donas do próprio nariz. Querem trabalhar propositivamente para mudar o mundo. E tudo bem. O lance ninguém mais fica 4, 5, 10, 15 anos no mesmo lugar. Não dessa nova geração. Até porque, Ederson, as empresas não vão durar tudo isso mais, do jeito que duram. Algumas sim, mas nem todas. Então, automaticamente, existe uma nova mentalidade, que foi criada nos Estados Unidos, foi transportada para cá, mas você tem filhos? Não. Não tenho. Sobrinhos? Sobrinhos eu tenho. Sobrinho, quantos anos? Um tem 22 e o outro tem 21. 23 e 21. Se você perguntar para os dois, pelo menos um dos dois já pensou no assunto de, putz, eu não quero me enfiar numa fábrica ou numa empresa, trabalhar das 8 às 16, eu quero trabalhar o tempo que eu preciso trabalhar, ganhar o que eu preciso ganhar para poder viajar, curtir, e eu preciso de liberdade. Liberdade cria um outro tipo de dinâmica de trabalho. Às vezes até um outro salário. Aí o cara começa a perceber o quê? Putz, eu consigo fazer um negócio que eu vou ganhar dinheiro dormindo. Dormindo, eu crio um negócio. Enquanto eu estou dormindo, as pessoas vão lá e compram o meu produto e assistem a hora que elas quiserem, que é a Netflix. Essa questão de grade, 8 horas, Jornal Nacional, você fala para o moleque hoje, tua série vai passar domingo 7 horas, o cara vai rir. Imagina, eu assisto a hora que eu quiser. Então, esse também é o conceito das novas empresas, das startups. São o quê? Empresas tecnológicas, super escaláveis, com pouco custo e inovadoras. Então, quando você tem essa junção, você permite que a pessoa que criou a startup, que é moda também, você querer criar startup, mas a pessoa que criou esse modelo de negócio, ela ganha dinheiro dormindo. Quem não quer? Uhum. Marco, além de acreditar no negócio e entender que ele pode ser um negócio pujante, o que mais que a pessoa que vai empreender, ou que está começando um negócio, ou que tem essa ideia, precisa ter para desenvolver o seu próprio negócio e, além de acreditar, o que mais que ela precisa? Precisa ter uma crença muito grande de que ela é incompleta. Ela é muito incompleta, mas muito incompleta. Porque só quando você vai empreender que você percebe a quantidade de coisas que tem num país tão hostil como o Brasil. Toda a questão burocrática. Você precisa se preocupar desde o papel higiênico até o salário, passa pelos impostos, mistura com fluxo de caixa, aí tem a questão da comunicação, vem a rede social, nunca uma coisa só. Depois que você passa a arrebentação, você sobrevive alguns primeiros anos, aí você fala, bom, sobrevivi. Mas é difícil. Então, a minha sugestão antes até de criar um negócio, procura saber onde estão teus gaps. O que você pode fazer para melhorar? Quem são as pessoas que você pode se cercar para te ajudarem? E mais do que isso, se vale a pena mesmo você abrir um negócio, porque não é fácil. Às vezes você não tem perfil de empreendedor. E empreendedor não necessariamente é ter empresa. Você pode ser empreendedor de você mesmo, intraempreendedor. Então, eu acho que é ler sobre muito, identificar benchmarking, ou seja, modelos de pessoas e negócios que são legais, que você pode aderir, que tem a ver com teus valores, e, acima de tudo, ter um olhar por cima do muro. Ou seja, eu vou vender paçoca. Você não vai vender só paçoca. Você vai vender a doçura, o momento de ternura, a lembrança da avó. Você já começa por aí. É outra visão. E quando você pensa nisso, bom, como é que eu vou vender? Para quem eu vou vender? Quanto eu vou custar? Quanto isso vai me retornar? Cara, tudo isso ninguém faz a conta. O cara se joga, ele gosta de vender paçoca. E na hora do vamos ver, a hora que ele volta, ele percebe que ele trabalhou mais do que deveria, gastou mais insumo do que deveria, vendeu menos do que poderia. E tudo isso é perda de tempo e de dinheiro.
Já aconteceu comigo, muito. Hoje eu tento reduzir essas histórias, mas isso é um aprendizado que vai de pessoa para pessoa. Antes, então, procure estudar. Como é que você vê esse novo paradigma que sai do trabalhador convencional, a nomenclatura, e passa para colaborador? Como é que você Eu uso muito, eu tomei um xingão aí, porque eu postei esses dias no meu @markitawil, no meu Instagram, uma fala de uma agência de publicidade. E eles colocaram, se fosse um papel, dizendo o seguinte, de brincadeira, né? Dizendo o seguinte, olha, nesta empresa está proibida as seguintes palavras, caso o colaborador seja reincidente, nananã, será passível de multa ou demissão. Aí tinha a palavra colaborador, propósito, mindset, tudo que a gente usa. Então, acho que a nomenclatura, eu uso muitas nomenclaturas, inclusive novo normal, que as pessoas detestam. Mas acho que a nomenclatura, ela vem primeiro para mudar um pouco, né? E segundo, que eu acho que está tudo bem, desde que fale a mesma coisa, está tudo bem. Ah, mas você é politicamente correto. Eu sou politicamente correto, eu tento ser ecologicamente correto, eu tento ser um vizinho correto, eu tento ser correto. Então pode me chamar de politicamente correto. Vamos mudar o foco um pouquinho aqui, que eu acho que vale muito a pena falar isso com você e também expor isso, que você cedeu o seu espaço no LinkedIn, o seu perfil, para esse momento que a gente está vivendo, que é esse momento de violência e de exposição da violência contra as pessoas negras. Onde que o marketing está dentro disso? Olha, primeiro como alguém que procura furar bolhas. A minha questão com a negritude é de aliado. Eu não tenho nenhum lugar de fala para dizer o contrário, né? Então, assim, como eu sou também aliado da causa da pessoa com deficiência intelectual, aliado da causa do refúgio, então eu não tenho propriedade nenhuma para dizer, não, os negros pensam assim. Eu, como branco, não tenho nem um bom senso para dizer como é que é você ser olhado torto no meio da rua. Não sei o que é isso. Também não sou mulher para saber o que é assédio. Então, as lutas das pessoas são daquelas pessoas, mas também são um problema de todos, porque o racismo é um problema de todos, não é um problema só do negro. É um problema da branquitude também racista. O assédio não é um problema só da mulher, é um problema de todos. A pessoa com deficiência, que tem um problema para subir na calçada, é um problema de todos. Então, o que eu vejo e o que eu fiz, nada mais foi de ter usado o meu papel de aliado para ter fornecido o meu LinkedIn em senha para 2 profissionais negros. Primeiro, a Patrícia Santos, da Empregue Afro, que pilotou o perfil por alguns dias e teve liberdade total para escrever o que quis e o que não quis. E depois o Alan Soares, do movimento Black Money. Eu queria um homem e uma mulher. E eu achei que era importante, neste momento, ir além da hashtag, e além da tela preta. Eu queria pessoas pretas. E foi o que eu fiz. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque a Patrícia teve quase 50 ligações na empresa dela, querendo contratar profissionais negros, e é difícil, a minha empresa tem um profissional negro de 4, mas é muito difícil você ter profissionais negros. Minas tem bastante até, mas São Paulo, você vai nas empresas, só branco. E dependendo da empresa, não tem negro nem servindo. Então, é grave o que acontece. É grave. A abolição da escravatura, ela é quase que uma falácia, porque quando os negros foram libertos, eles foram enxotados para os cantos, para as periferias, e lá eles ficaram e nunca mais se recuperaram, né? Não estou dizendo todos, mas a maioria. E quando isso acontece, e a questão do racismo estrutural está na estrutura do país, o racismo que impede dessas pessoas se desenvolverem, crescerem, quando tem uma lei de cotas que beneficia 2 entre 30, e o pessoal já dá porrada. Então, assim, é muito difícil ser negro, ainda mais no Brasil. Então, cabe a nós, que temos alguma visibilidade, dar essa mesma visibilidade para os outros, nem que seja por alguns dias, porque esses temas precisam entrar na cabeça. Não adianta a gente falar vidas negras importam depois que as vidas morrem. Entende? Tem que falar no durante ou antes. Então, essa campanha que eu participei, que chama Vozes Negras Importam, eu acho que ela vem para mostrar, assim, é possível fazer mais do que a tela preta, né? Como é que você vê o Black Money? Você acha que... Aqui eu fiz algumas pautas aqui. Boa pergunta.
aqui no programa. Boa pergunta. E o Gilberto Silva, que é o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, nós sempre estamos discutindo assim, falando essa coisa do Black Money. Como é que você vê isso? Ótimo. Como é que você vê esse comportamento? Olha, eu vejo o comportamento do Black Money eu vejo com muita, como é que eu posso dizer? Com muita empatia. Eu vou te explicar o porquê. A primeira pergunta, eu entrevistei a Nina Silva semana passada na Jovem Pan. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi se ela não achava que era segregação. Se ela não achava, enquanto Black Money, que o Black Money não é uma maneira de segregar o branco. E ela me explicou brilhantemente. Ela falou, claro que não. Obviamente, todo mundo pode comprar da negra e do negro, claro. Mas quando você fala, compre da tua própria comunidade, troque entre vocês da tua própria comunidade, você está fortalecendo cultura, você está fortalecendo ancestralidade, você está se ajudando. Eu sou judeu. E na minha comunidade é muito comum você ter ajuda entre irmãos, né? E isso fez a gente sobreviver milhares de anos. Então eu vejo com muita empatia, acho que o movimento Black Money, ele tem o seu porquê, ele é bem explicado, e eu sinto que se a gente pudesse fortalecer empreendedoras e empreendedores negros, ou afroempreendedores, a gente daria oportunidade para muito mais gente. Nas favelas ou nas comunidades, as mulheres negras são as empreendedoras, né? São elas que abrem os salões, são elas que abrem os restaurantes, os pequenos comércios, às vezes até os bares, que viram manicures, porque muitas vezes são mães solteiras. Então, essa inteligência empreendedora, ela não está no asfalto só. Ela pode estar no morro também. Ela não está no branco. Ela está no negro, está no asiático, está no refugiado, mas as pessoas precisam de oportunidade. Nós estamos chegando na parte final do programa, viu, Marcos? Eu sei que o seu dia e suas atividades são extras também, são muitas coisas, né? São. Uma pergunta interessante que eu queria te fazer é o seguinte, num país em que 110 milhões de pessoas vivem com R$400, como é que a gente precisa trabalhar essa comunicação estratégica, tanto de marketing quanto da comunicação, do empreendedorismo, e essa ideia de fazer circular o dinheiro nessas comunidades que precisam muito, não só do mercado, mas precisam essencialmente do braço do Estado? Trocando todos os secretários de comunicação de todos os governos, prefeituras e do governo federal. Se você trocar toda a comunicação... Estou brincando, toda não. Não, mas eu até fico feliz de você falar um negócio desse. Não, mas é verdade. Ô Ederson, cá entre nós, se você tivesse um governo federal de verdade, e eu não estou falando de Bolsonaro, não, estou falando de Lula, estou falando de Fernando Henrique, estou falando de Itamar, nosso Itamar aí de Minas, estou falando de alguns governos militares. Se houvesse uma propaganda legítima, preocupada com o brasileiro de verdade, e não preocupada com os governantes, nem com viés político, nem com... as coisas já melhorariam. E por quê? Falam mal da Voz do Brasil. As pessoas detestam a Voz do Brasil. Eu não detesto a Voz do Brasil. Ela só não é a voz do brasileiro. Mas ela chega nos lugares. Ela tem distribuição. O que falta é uma revisão disso tudo. Quer dizer, eu tenho 46 anos. 46 anos. Eu não me lembro, desde os tempos da MTV, de propagandas, por exemplo, sobre AIDS. Eu vi a AIDS nascer, vi a AIDS se desenvolver, vi muita campanha de AIDS. Hoje eu já não vejo mais. E está todo mundo transando sem camisinha aí da molecada. Tem um monte de gente usando drogas. As campanhas que tem de drogas são pífias. Quer dizer, a comunicação não é bem feita. Ela não visa atingir o outro. Ela não visa enxergar as pessoas. Ela visa fazer um veja bem ali. Então, a comunicação para a massa deveria ser uma comunicação melhor das prefeituras, né? Diversificar os atores que falam, diversificar o tom da mensagem. Cara, há 12 anos atrás, o Obama foi eleito por conta de uma comunicação diferenciada. Uhum. O Bolsonaro foi eleito aqui por conta de WhatsApp. Uhum. Dias atrás, teve um evento do Trump que foi esvaziado porque as pessoas se reuniram no TikTok para comprar ingresso e não ir. Então, quem não enxerga isso e está preocupado em botar faixa, né,
outdoor, que nem 2 séculos atrás, está fadado a morrer, não tem comunicação. Então, a comunicação, para mim, para as massas, ela deveria ser justamente essa. Você ter, tipo, presidentes de rua. E aí você começa a criar um senso maior. A gente não é uma nação. A gente é um território com pessoas morando. Não tem unidade. Marco, fala um pouquinho, você foi convidado aí, antes da gente encerrar, né, na última pergunta, mas fala um pouquinho. Você vai dar um spoiler mesmo? Vou dar o spoiler aqui, ué. Primeira mão, vou perder? É primeira mão, primeira mão. Um bom comunicador explora todos os... É verdade. Não pode soltar uma coisinha no ar ou nos bastidores, que se puder a gente fala, né? Estou super feliz. Dá um toque aí no pessoal que está assistindo. E eu, Graças a essa história de Vozes Negras Importam, eu fui convidado pelo TEDx, que é a franquia TED aqui de São Paulo, mas é TED mundial, e tem um replicador aqui em São Paulo, para fazer uma palestra no dia 9 de julho, se tudo estiver nos conformes segundo o governo de São Paulo, no Allianz Parque, num drive-in. Então vai ser um esquema de drive-in. E eu estou imensamente feliz porque era um sonho que eu tinha. Quem palestra e conhece o TED sabe da importância, da relevância dele, e eu vou justamente para falar disso, né? De que a gente é aquilo que a gente junta, e não aquilo que a gente é aquilo que a gente espalha, e não aquilo que a gente junta. A gente é aquilo que a gente espalha, e não aquilo que a gente junta. Então, faz todo sentido eu falar disso, não só por conta das ações recentes de Vozes Negras Importam, mas por esse espalhamento de uma vida, pelo menos, que eu conheço por gente, que é visibilizar outros públicos, que é ceder o meu espaço, meus privilégios, fazer uma comunicação que amplifique outras vozes, fazer uma comunicação que olhe ou tente olhar um pouco para todos. Essa comunicação justamente que nenhum governo faz. Só o da Prefeitura de Nova Lima. Para a gente encerrar, Marco, o que é mais trabalhoso? Empreender, comunicar, criar estratégia, ser inquieto, ser jornalista nos tempos atuais? O que é mais... Isso é fácil. Facílimo. Tudo. Tudo. Como diria minha mulher Elisa, isso se chama vida. Vida, se você viver já é difícil. Então, se você quiser fazer alguma coisa bem mesmo, tudo vai demandar esforço. Né? Você está aí até essa hora, você deve ter acordado cedo, está de terno, teve 1001 atividades, preparou as perguntas, aí tem uma equipe de background, teve banqueta. Cara, não tem vida fácil. Ninguém está aqui por acaso. Então, mas a gente tem uma mania, Ederson, de comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. Está errado. Né? A gente compara, estou me ferrando aqui, o outro está bem. Ninguém está bem, está todo mundo se ferrando. Eu te falei no começo, eu perdi meu pai. Então, nada é fácil. Nada é fácil. Mas a gente tende a achar que a vida dos outros e não é. Então, a minha sugestão não caia nessa ilusão. Arregaça as mangas, trabalha, foca. E focar aqui não é você escolher um negócio, é dizer não para o resto. Dizer não para o resto. Quando você diz não para tudo, você começa a focar mais. Rinoceronte. Marco, muito obrigado pela sua participação. Foi assim, um programa super bacana. Obrigado. Bem a sua cara mesmo. Assim, bem a cara do geral também, bem dinâmico. Foi ótimo. Um prazer, viu? Não saia daí, só esperar o diretor dar um toque. Gente... Vou só deixar um recado? Fique à vontade. Agradecer vocês da TV Banqueta, Cultura Geral, queria agradecer você, Ederson, o diretor e todo mundo. Eu fico em @marktawil ou no Telegram, tem um canal chamado Autoperformance, que é o nome do meu podcast. Você escuta na Apple, Deezer e Spotify, Autoperformance, com U. Esse programa vai para o podcast, eu te mando também, tá? Vou querer ouvir. Maravilha. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, agradecendo mais uma vez ao Marco, né? Marco, não saia daí, daqui a pouco eu te dou toque. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio UniBH,
Vestibular 2020, bolsas de 50% e 100%. Inscreva-se! Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.